Sabe, a Constituição Federal pode parecer um documento enorme, super complexo, mas a verdade é que os 4 primeiros artigos são como a planta baixa de toda a nação. Pensa nisso. Eles são o alicerce, o projeto que define tudo, mas tudo mesmo, que vem depois. Então, para entender o Brasil, a gente precisa entender esses artigos. É simples assim. E essa citação do Chico Buarque vem bem a calhar, né? Tijolo por tijolo num desenho lógico. Essa ideia de desenho lógico é a chave de tudo. A nossa Constituição não é só um amontoado de leis jogadas lá. Não, é uma estrutura, é um edifício. E, bom, para a gente entender qualquer construção, a gente tem que começar por onde? Pelo alicerce, pelos fundamentos. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, examinar os pilares que sustentam todo o nosso sistema. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é a base do Brasil. Depois, a gente mergulha nos fundamentos da República, vê como o poder se equilibra, quais são as nossas metas como país, como o Brasil se vê no mundo, e no final, a gente junta tudo para ver como essas peças se encaixam. Bora lá? Bom, vamos começar pelo começo, né? O que são esses tais princípios fundamentais? Pensa assim, no direito, os princípios são tipo o DNA da Constituição. São os comandos mais importantes, o núcleo de todo o sistema. Eles não só dão a estrutura para todo o resto, mas também servem como um guia, sabe, para interpretar todas as outras leis e até para preencher alguma brecha que possa existir. E é super importante a gente entender a diferença entre regras e princípios. Uma regra é bem direta, é tudo ou nada. Pensa num limite de velocidade. Ou você obedece ou não. É tipo um interruptor de luz, liga ou desliga. Já os princípios, eles são diferentes. Eles são como uma balança. São mandamentos de otimização, ou seja, a gente aplica na medida do possível. Vários princípios podem entrar em jogo ao mesmo tempo, tipo liberdade de imprensa e direito à privacidade. A gente precisa pesar, equilibrar. Eles mostram os valores mais profundos do sistema. No fundo, eles são a base de tudo. Ok, com isso em mente, agora sim, a gente pode ir para o artigo 1º. É aqui que a gente encontra os fundamentos da República. E olha, presta atenção nisso, não são só ideias bonitas no papel, não. São os pilares inegociáveis. É sobre eles que toda a estrutura do Brasil foi construída. São as características que definem o que o Brasil de fato é. E já de cara o texto traz uma definição super poderosa. O Brasil é um Estado democrático de direito. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, significa 2 coisas bem simples e essenciais. Primeiro, democrático. O poder vem do povo, somos nós. Segundo, de direito. Ninguém, mas ninguém mesmo, tá? Acima da lei. É essa junção, sabe, do poder do povo com o poder da lei, que impede qualquer um de fazer o que bem entende. E para sustentar esse Estado, a Constituição coloca 5 fundamentos. E tem um macete famoso para a gente nunca mais esquecer. O famoso só se diva plu. É isso mesmo. Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Vamos dar uma olhada rápida no que significa cada pedacinho desse? Então, o que é o só se diva plu? Soberania, basicamente, é o poder do Brasil de mandar no seu próprio território, sem ninguém de fora dando palpite. Cidadania é o nosso direito de participar das decisões do país. Dignidade da pessoa humana, esse é o chefão de todos, a base de tudo, que diz que o ser humano é o mais importante. Depois, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa mostram que a gente vive num sistema capitalista, sim, mas com proteção ao trabalhador. E, por último, o pluralismo político que garante a liberdade de pensamento, a convivência de diferentes ideias. Beleza, já temos a base, o alicerce. Mas e a estrutura interna do prédio? Como é que o poder se organiza aqui dentro? A resposta está no artigo 2º, a famosa separação dos poderes. É a arquitetura interna do nosso Estado, um desenho feito justamente para que ninguém tenha poder demais. A divisão é aquela clássica que a gente já ouviu falar. O legislativo, que faz as leis e fiscaliza. O executivo, que administra o dia a dia, bota as políticas para rodar. E o judiciário, que julga e resolve os conflitos com base na lei. Cada um tem sua função principal, sua função típica. Mas o pulo do gato do sistema não é só esse. A Constituição fala que eles são independentes e harmônicos entre si. E é aqui que entra o tal sistema de freios e contrapesos. O que é isso? Significa que, mesmo sendo independentes, um poder controla o outro. Por exemplo, o legislativo fiscaliza o que o executivo faz. O judiciário pode barrar uma lei que o legislativo fez se ela for contra a Constituição. É esse jogo de equilíbrio, esse controle mútuo, que é essencial para a nossa democracia funcionar. Olha que interessante a lógica. Se o artigo 1º diz o que o Brasil é,
e o segundo mostra como ele se organiza, o artigo 3º aponta para onde o Brasil quer ir. É aqui que estão os objetivos, a missão da nossa nação. É tipo o nosso projeto de futuro, só que escrito na Constituição. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Objetivos são metas. E como a gente sabe disso? Porque todos eles começam com verbos de ação. Não é só um texto bonito, uma declaração de intenções. São ordens. Ordens para o Estado agir, o tempo todo. É como se fosse uma lista de tarefas que nunca acaba para o nosso país. E que lista de tarefas, hein? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades. E promover o bem de todos sem preconceito. Tá vendo? Esses verbos, construir, garantir, erradicar, promover, eles deixam claro que a Constituição não quer um país parado. Ela exige um compromisso o tempo todo com a mudança, com a transformação social. Então, peraí, a gente já sabe o que o Brasil é, como ele se organiza por dentro e para onde ele quer chegar. Tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça, né? Como é que o Brasil se relaciona com o resto do mundo? A resposta está no artigo 4º. Ele define os princípios que guiam nossas relações internacionais. É o nosso código de conduta lá fora. Dando uma olhada nessa lista, a gente percebe um padrão bem claro. O Brasil preza pela sua independência, claro, mas sem nunca abrir mão dos direitos humanos e da defesa da paz. Princípios como a não intervenção, a solução pacífica dos conflitos, tudo isso mostra que o DNA da nossa diplomacia é buscar a cooperação, o respeito e não sair por aí querendo impor a nossa vontade. E pronto, chegamos ao final da nossa olhada na planta baixa do Brasil. Agora dá para ver direitinho como esses 4 artigos não são coisas separadas, eles formam uma base única, toda conectada, que dá sentido para todo o resto da Constituição. Então, depois de ver tudo isso, fica a pergunta no ar, né? Por que a gente dá tanta importância para esses primeiros 4 artigos? Por que tanta gente diz que eles são a parte mais fundamental de toda a Constituição? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. É porque eles definem a identidade completa do nosso país. Pensa comigo. O artigo 1º diz o que o Brasil é. O artigo 2º mostra como ele se organiza. O artigo 3º aponta para onde ele vai. E o artigo 4º, como ele se comporta no mundo. Juntos, eles são o mapa genético da República Federativa do Brasil. Tá tudo ali. Bom, e se essa nossa conversa despertou a curiosidade para ir além, a boa notícia é que tem muito mais para explorar. Para quem quer mergulhar de cabeça no direito constitucional, a gente preparou uma curadoria especial de materiais com tudo separadinho. Os links estão todos aqui na descrição, é só conferir. E para quem curte aprender trocando ideia, debatendo em grupo, fica aqui o convite, participe do nosso grupo de estudos no WhatsApp. Para entrar é fácil, é só clicar no link da Foca na Vaga que também está aqui na descrição. É uma oportunidade ótima para a gente continuar essa conversa. Valeu e bons estudos!